meus queridos, sejam muito bem-vindos ao Entre Prólogos e Epílogos. Se essa é a sua primeira vez aqui, eu sou a Gabs e esse é um cantinho onde eu compartilho as minhas leituras com vocês. Hoje nós vamos de livro nacional, primeiro livro nacional aqui do canal e, coincidentemente, é o primeiro livro de suspense nacional que eu leio. Eu adoro suspense, eu tô sempre lendo suspense, mas eu conhecia só autores estrangeiros, então esse é o primeiro suspense policial nacional aqui do canal. Estamos falando dele, O Sorriso da Hiena, do Gustavo Avila. Foi um livro que eu comentei bastante lá no Instagram, se você ainda não segue, o link tá aí na descrição. Eu descobri esse livro lá pelo Scooby e quando eu li a sinopse dele, eu fiquei extremamente interessada e ele entrou direto pra minha lista de preciso ler, porque ele se trata de um assassino que queria fazer um estudo social. Vamos ver como é que se desenrola essa história. Logo no começo do livro, a gente já é apresentada a uma cena de assassinato. É a cena do assassinato dos pais desse homem chamado David. Então o David, aos 8 anos, ele assistiu os pais dele sendo assassinados. E depois de 24 anos, ele resolve usar o mesmo método que os assassinos usaram com os pais dele em outras famílias. Então ele assassina pais de crianças de 8 anos na frente delas, porque ele quer descobrir se a maldade que ele tem dentro dele já era dele mesmo ou se ele ficou com essa maldade toda depois desse episódio muito traumático da vida dele. E aí que entra o nosso segundo personagem principal da história, que é o William. Ele é um psicólogo infantil muito renomado, e então o David entra em contato com o William e propõe para ele estudar o caso dessas crianças que tiveram os pais assassinados, para estudar o crescimento das crianças, para estudar sobre a maldade humana. Então, logo na sinopse do livro, a gente já vê exatamente essa frase. É possível justificar o mal quando há a intenção de fazer o bem? Quando eu falei sobre esse livro, quando eu divulguei essa sinopse lá no Instagram, muitas pessoas não gostaram. Ele é claramente uma discussão moral muito forte, moral, ética, mas esse é um tema que vai permear todo o livro. Durante todo o livro, o autor vai colocando várias questões filosóficas e assim, gente, o autor ele não glorifica esses assassinatos. Eu fiquei com várias impressões desse livro. Eu dei 3,5 de 5. A escrita do Gustavo Avila, ela é muito leve, ela é muito fluida, ao contrário do tema, que ele é muito pesado. O Gustavo Avila, ele é muito descritivo, o que é bom, porque ele descreve todos os cenários, então você consegue ter uma imersão dentro da história, mas ele descreve também as cenas dos assassinatos, então se você é meio sensível com esse assunto, toma cuidado. Ele usa uma linguagem fácil, nada de palavras muito difíceis, então a leitura corre super bem. Só que esse é o primeiro livro do Gustavo Avila, então tem algumas pontas soltas na narrativa que acabam ficando meio que sem explicação e você não consegue entender muito bem. Mas eu achei, em contraste com esses furos na narrativa, eu achei que o Gustavo Avila fez um trabalho sensacional na construção dos personagens. Eu achei que foram todos muito bem construídos, mas é muito legal que o detetive que está investigando todo esse caso dos assassinatos, ele se chama Arthur e ele é portador da síndrome de Asperger, ou Asperger. Eu não sei se alguém que tem a síndrome leu o livro e pode me confirmar ou pode discordar de mim, mas eu achei que esse personagem com essa particularidade ficou muito bem construído. A síndrome de Asperger, ela tá dentro do espectro de autismo, só que ela se apresenta de uma maneira mais branda. Então, a pessoa com essa síndrome, ela tem algumas dificuldades de relações interpessoais. Ele não é aquele personagem que ele é 100% herói, tá sempre certinho. Só que o Gustavo Avila vai mostrando as dificuldades do personagem ao longo da história, então é muito legal de ver esse personagem sendo construído. E o final, ele é um final bem peculiar, as pessoas têm várias opiniões sobre esse final. Inclusive eu queria fazer um vídeo lendo os comentários de vocês sobre o final desse livro, porque eu quero muito saber o que vocês acham. Não comentem aí embaixo, eu vou falar com vocês depois, mas não postem spoilers, por favor. Fiquei com várias opiniões sobre esse livro, então eu achei que os furos da narrativa fizeram a narrativa deixar a desejar, mas é uma leitura muito fluida, tem reflexões muito legais e personagens muito bem construídos, então fica aí quase 4 estrelas para o Gustavo Avila. Estou muito curiosa para ler outros livros do autor e para ler outros suspenses brasileiros. Rafael Montes já está na minha lista antes que vocês se desesperem.
E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem as opiniões de vocês sobre esse livro, mas sem spoilers, aí nos comentários. E eu espero ver vocês no próximo vídeo. Tchau!